Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Graça e paz. Esse áudio é o apêndice da aula 2 que eu havia dito para vocês na última aula que eu ia disponibilizar no canal, né? É o complemento da aula 2, que faz parte de uma das tarefas que eu disponibilizei para vocês na aula passada, né? Então, na aula passada, lembrem, eu deixei já as primeiras tarefas do módulo 2. E eu quero reforçar aqui mais uma vez a respeito das tarefas. Não deu tempo muito na aula passada, porque já estava o tempo avançado ali no final. Então, queria reforçar para vocês que ao longo do curso nós teremos várias tarefas. Cada uma dessas tarefas valem 5 créditos. E você tem que atingir no mínimo 20 créditos de tarefas para você ter o seu módulo como concluído, né, receber o certificado e tal. Então, eu não sei ainda o total de tarefas que a gente vai fazer, mas vamos supor que sejam 10 tarefas ao longo do curso inteiro, seriam 50 créditos de tarefa. Então, tem um número mínimo de créditos que você tem que atingir. Não significa que você tem que fazer todas as tarefas. Você tem que fazer o mínimo, que seriam essas 4 tarefas ou 20 créditos. Se forem 50 créditos, então até o final do curso você tem que ter pelo menos 20 créditos. Ok? Então é claro, mas é evidente que se você puder fazer todas as tarefas, é o melhor, é o ideal. Porém, a gente coloca esse número mínimo para você ter a conclusão desse módulo. Então, no fim da última aula, da aula 2, eu disponibilizei na folhinha, no verso da folha de vocês, tem 3 tarefas, portanto, você já tem 15 créditos disponibilizados que você pode fazer. Você tem o curso inteiro para fazer esses créditos, porque no final do curso eu vou recolher as folhas e esses créditos que tiverem em tarefas nas folhas eu vou verificar depois para fazer o fechamento do nosso curso, ok? Então, uma das tarefas ali é você ler um dos evangelhos, Marcos ou Lucas, eu coloquei ali, inteiro, de uma vez só, fazer algumas anotações que eu pedi. A outra tarefa é uma sugestão de um livro que você pode adquirir, pode ler, o livro do Philip Yancey, né? O Jesus que eu nunca conheci. Então é uma outra tarefa. Você pode ler e faz as anotações que eu pedi ali na tarefa. Então, essa é a segunda atividade ali, tarefa que eu disponibilizei. E a terceira seria escutar esse áudio, né? Que como eu não queria aplicar mais tempo, mais aulas nesse tema, eu resolvi fazer esse complemento da última aula através desse áudio. Então, você escutando esse áudio e preenchendo as 2 palavras-chave que eu vou falar ao longo desse áudio e aquela pergunta que eu fiz também no verso da folha, então você tem os 5 créditos. E é claro, essa é a mais fácil das 3, porque as outras vão exigir de você um pouquinho mais de tempo. Ok? Então, esse apêndice tem o objetivo de apenas complementar a última lição, né, que é Jesus, a chave hermenêutica. Se você faltou na aula 2, na aula passada, né? Então não adianta você escutar esse áudio, você tem que escutar a aula 2 primeiro, para depois você escutar esse apêndice da aula 2, né? Não tem sentido você escutar o apêndice da aula se você não escutou a aula. Então primeiro você tem que voltar na aula 2, se você não assistiu, Jesus, a chave hermenêutica, a aula 2 está lá no nosso canal, e depois, se você quiser fazer essa atividade de créditos complementares aí, 5 créditos, você escuta essa aula e preenche a atividade correspondente lá no verso da folha. Ok? Então, antes já de começar, eu quero falar a primeira palavra-chave dessa aula, que é apêndice. A primeira palavra-chave é apêndice. Você já pode anotar no verso da sua folha, lá onde está pedindo a palavra-chave. Ok? Então, na última aula nós havíamos comentado a respeito das quase 10 mil denominações cristãs que nós temos, e a conclusão que nós chegamos é que não é
por causa de dificuldades interpretativas que existem em tantas denominações cristãs hoje em dia. É porque simplesmente muitos rejeitam a revelação final de Deus, que é Jesus. A palavra se encarnou para que nós pudéssemos entender completamente, claramente, o que Deus quis revelar para todos nós, quem Ele é e como nós devemos ser. Mas como muitos rejeitam ou rejeitaram a palavra final de Deus para ficar com a sua religião, como nós falamos dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, os religiosos da época de Jesus, e mesmo alguns grupos que se converteram, grupos cristãos do primeiro século que se converteram e continuavam olhando para a revelação parcial, incompleta do Antigo Testamento, ao invés de olhar para a revelação final de Jesus, a palavra encarnada. Como muitos rejeitaram e muitos continuam ainda resistentes até hoje em aceitar a revelação final de Deus, é que nós temos essa Babel de denominações, cada uma defendendo a sua própria doutrina, cada uma defendendo um trecho do Antigo Testamento, uma ênfase do Antigo Testamento, um recorte do Antigo Testamento que mais lhe apraz. Então, hoje, nós terminamos a nossa aula falando sobre isso. Hoje, há grupos intitulados cristãos que realmente seguem a Jesus, a palavra encarnada, o que Deus revelou através da própria vida de Jesus aqui na Terra. E há outros grupos que se dizem cristãos, mas não seguem verdadeiramente Jesus. Eles seguem, são os fariseus, eles seguem, são os saduceus, eles seguem a Moisés, eles seguem a Abraão, eles seguem a revelação incompleta do Antigo Testamento. E aí você pode perguntar por quê? Por que eles fazem isso? Talvez alguns por ignorância mesmo, mas muitos porque é conveniente, que era o caso dos religiosos da época de Jesus, simplesmente porque é conveniente seguir, porque é mais fácil fazer Deus a sua própria imagem e semelhança. E é muito mais fácil você fazer isso quando você pode pegar o Antigo Testamento e escolher as ênfases que melhor cabem às suas tendências carnais. Então, é conveniente, essa é a resposta, simplesmente. Essas pessoas estão servindo, no final das contas, o seu próprio ventre, como Paulo falou certa vez. E para isso, elas usam Deus para justificar as suas escolhas, a maneira como elas querem viver, as suas neuroses e assim por diante. Então, a pergunta principal nossa, no fim da aula passada, foi que como nós, que queremos realmente seguir a Jesus, podemos distinguir esses dois grupos, né? Esses que estão seguindo verdadeiramente a Jesus, a revelação final de Deus, a palavra encarnada, e esses que não estão seguindo realmente a Jesus. Como nós podemos fazer isso? Distinguir esses dois grupos. E nós colocamos lá, então, em primeiro lugar, que você tem que conhecer muito bem o Jesus histórico descrito nos evangelhos. Esse é o primeiro passo, básico. Você tem que conhecer muito bem o Jesus histórico descrito nos evangelhos. Você tem que conhecer os evangelhos de trás para frente, de frente para trás. Você tem que conhecer muito bem se você quiser ter uma referência para poder distinguir quem está seguindo a Jesus e quem não está. Então, a gente comentou até sobre o fato de serem 4 evangelhos. São 4 evangelhos porque esse é o núcleo realmente da revelação de Deus. Isso é o mais importante, você conhecer a palavra encarnada mesmo. Isso é o principal. São 4 evangelhos que apresentam 4 perspectivas diferentes de Jesus.
É como você olhando para um objeto tridimensional, para você ter a compreensão completa, não basta você ver por um ângulo, né? Você pode imaginar, por exemplo, um cubo, por exemplo. Para você ver o cubo de todos os lados, você tem que olhar para ele pelo menos de 4 perspectivas diferentes, né? Então, por exemplo, você tem que olhar por uma perspectiva, você consegue ver 2 faces do cubo. Por outra perspectiva, de outro lado, você consegue ver outras 2 faces do cubo. Mas você ainda precisa de outra perspectiva para ver a parte de cima e outra perspectiva para ver a parte de baixo. Então você precisa de 4 perspectivas diferentes para você ver, entender o cubo em toda a sua extensão, em toda a sua amplitude, complexidade. Então os evangelhos é isso, você está olhando por um lado, Mateus olha por outro, Marcos, Lucas, João, você olha o mesmo objeto, entre aspas, de 4 perspectivas diferentes para você conhecer ele mesmo. Então, por isso são 4 evangelhos, porque a coisa principal é você conhecer a revelação encarnada, a palavra final de Deus em Jesus. Então, você tem que conhecer Jesus muito bem, o Jesus histórico descrito nos evangelhos é o primeiro ponto. Desculpa. É o primeiro ponto. E por isso eu passei a primeira tarefa, né? Que também não deu tempo de eu explicar direito para vocês, vou explicar agora. A primeira tarefa, que é basicamente você ler um dos evangelhos, né? Aqui eu dei a sugestão principalmente de Marcos e Lucas, porque esses são os evangelhos direcionados mais para os gentios, que no caso nós nos enquadramos mais como gentios, nós não temos uma formação judaica. Então esse evangelho de Marcos e Lucas, eles são mais fáceis de entendimento para nós que não tivemos essa formação judaica, mas é claro, é possível entender os outros muito bem, mas Mateus ele já é direcionado para o foco dos judeus, né? Então você tem que ter um conhecimento maior prévio do Antigo Testamento já um pouquinho para entender certas coisas do Evangelho de Mateus. E o Evangelho de João também tem um propósito bem específico. Então eu recomendo sempre a leitura dos Evangelhos, começar a leitura dos Evangelhos por Marcos e Lucas, que são os Evangelhos que são mais compreensíveis para um público não judeu. Então, e aí veja aqui, vamos ler junto a questão que você tem no verso da sua folha da aula 2. Leia o evangelho de Marcos ou Lucas de forma contínua, do início ao fim, sem usar um período muito longo de tempo. Então eu estou dizendo isso para você não ler com pedaços, isso prejudica a compreensão do todo. Então, para ter uma compreensão do todo melhor, você precisa ler o texto inteiro, não por pedaços e ainda mais alterando as posições do texto, não lendo na sua sequência natural. Então, a recomendação que eu faço aqui para essa atividade é você pegar o Evangelho de Marcos ou de Lucas e ler de uma vez só. Pode ser no mesmo dia, pode ser em vários dias, pode, mas que não seja um período muito longo de tempo. Tá? Para que não prejudique, você tenha realmente uma compreensão do todo e possa ter uma impressão dessa leitura completa. E eu enfatizo essa atividade porque muitas vezes as pessoas não leem assim. O mais óbvio de você ler uma obra é você ler ela inteira. E as pessoas às vezes ficam lendo pedaços. E isso prejudica a compreensão de Jesus. Então por isso que eu coloquei aqui, leia de uma forma contínua, do início ao fim, com a mente o mais virgem possível, procurando se livrar dos preconceitos religiosos, filosóficos. A gente tem uma carga muito grande de coisas na cabeça, de preconceitos mesmo a respeito de Jesus, e que não vem muitas vezes da Bíblia, dos evangelhos. Então, nessa leitura que eu proponho aqui para vocês, é uma leitura para vocês lerem o Evangelho como se vocês nunca tivessem lido na sua vida esses Evangelhos, a história de Jesus. E aí procurando, deixando-se surpreender pela maneira como Jesus era, como ele agia, prestando atenção nas atitudes, como Jesus se comportava, como ele se relacionava.
e sobre o conteúdo do que ensinava. Às vezes o conteúdo do que ele falava já tem uma certa dificuldade, porque envolve um pouco de interpretação. Mas você entender como Jesus era, o Evangelho está descrevendo. Qualquer pessoa que leia, ela vai conseguir compreender como ele era. E isso já fala muito a respeito de Jesus. E aí, depois que você lê, então, anote no mínimo 2 ou 3 coisas que mais lhe chamou a atenção, que mais te surpreendeu lendo um desses evangelhos dessa forma. E aí você anota e procure comentar por que esses pontos lhe chamaram a atenção ou te surpreenderam. Então, brevemente, claro, né? Você anota ali algumas coisas que te chamaram a atenção, que mais te surpreenderam lendo o evangelho dessa forma e faz alguns comentários a respeito disso. Então, essa atividade, ela é uma atividade, é muito mais do que uma atividade, porque é a referência que você precisa para poder fazer o que eu citei aqui, distinguir os grupos que estão seguindo a Jesus realmente e os que não estão, e até mesmo para ver se você está seguindo. Então você tem que conhecer muito bem o Jesus histórico descrito nos evangelhos, e por isso então essa atividade é a primeira atividade que eu coloquei para vocês. Uma outra complementar que eu coloquei lá é a segunda atividade. Você lê alguns livros, alguns comentários de autores estudiosos aí do Evangelho que esclarecem mais a respeito de Jesus, mais um pouco sobre o contexto, sobre o que ele fez, etc. E eu coloquei aqui a sugestão de um livro, né? Tem muitos livros que eu poderia sugerir para vocês, mas esse livro do Philip Yancey aqui é um livro que ele não é superficial, é um livro profundo e é um livro bastante entendível para pessoas que leigas, né, que não são teólogos nem nada assim, que fica fácil de compreensão, né? Tem uma linguagem bastante compreensível. Então nem todos os livros são assim, mas esse livro ele é profundo e tem uma linguagem bastante compreensível, é bem didático, então por isso eu estou recomendando esse livro e o título já é bem sugestivo, Jesus que eu nunca conheci, e ele está direcionando esse livro exatamente para cristãos, porque muitos cristãos estão seguindo a Jesus, mas não conhecem o Jesus histórico dos evangelhos mesmo, e se conhecessem mesmo, iriam se surpreender muito com Jesus. Então esse livro aqui, O Jesus que eu nunca conheci, de Philip Yancey, aí você faz a leitura do livro, faz alguns comentários sobre o livro, também comente o que mais lhe chamou a atenção na leitura do livro, o que mais te surpreendeu, você faz breves anotações ali, tá? 5 créditos também. Então isso aqui você tem naturalmente o curso inteiro para ler, você pode procurar esse livro, talvez tenha na internet, eu não procurei, mas você pode comprar também, seu investimento na sua vida espiritual, né? O cristão tem que fazer esse tipo de investimento, algum material de apoio também. Mas o que eu enfatizo só sobre essas duas atividades é, se for para escolher entre essas duas, você tem que escolher primeiro a primeira atividade, a atividade sobre a leitura dos evangelhos, ou a leitura de um evangelho. Não adianta você ler o livro de um comentador se você não leu a fonte original primeiro. Vai ser muito mais produtivo e menos perigoso se você ler a fonte original, a própria Bíblia, o próprio Evangelho. Isso é o ponto de partida. Você não pode ler livros antes de ler o Evangelho. Você não tem referência daí para saber se o cara está seguindo o Evangelho ou não. Então, se você quer fazer essa segunda atividade, eu recomendo muito mais fortemente você fazer a primeira antes. Depois você lê o livro, tá? Porque eu falo isso porque muitas vezes as pessoas querem ir para o mais fácil, querem ir direto para o livro e não ler o Evangelho. Então eu não recomendo isso. Leia o Evangelho. Eu falei, algumas horas, poucas horas você consegue ler o Evangelho de Marcos ou Lucas antes de ler o livro. Tá? Mas essas duas atividades vão exatamente na direção disso que a gente estava comentando, como distinguir os dois grupos. Você tem que conhecer muito bem a palavra, o Jesus histórico descrito nos evangelhos. Segundo lugar, você precisa ler o restante do Novo Testamento para conhecer ainda melhor o Jesus histórico. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, os evangelhos
os livros do Novo Testamento, na verdade, não foram escritos numa ordem cronológica. Não foram os evangelhos que foram escritos antes das cartas. As cartas, algumas cartas de Paulo, por exemplo, foram escritas antes dos evangelhos. Os evangelhos foram produzidos depois. Então tem informações, inclusive sobre Jesus, que estão nas cartas que não estão nos evangelhos. E por isso, a leitura dos evangelhos, os apóstolos procuraram exatamente fazer uma síntese dos evangelhos ali, para que nós tivéssemos o conhecimento, né? Resumir tudo nesses 4 evangelhos, mas é um resumo. Então tem muita coisa a respeito de Jesus, especificamente do Jesus histórico, que não estão nos evangelhos, estão nos outros livros do Novo Testamento. Então, em primeiro lugar, é interessante fazer a leitura do Novo Testamento para você complementar esse conhecimento seu a respeito do Jesus histórico e também para esclarecer os ensinamentos de Jesus, porque é basicamente isso que o Novo Testamento, o restante do Novo Testamento faz. Ele desenvolve os ensinos de Jesus, ele aplica os ensinos de Jesus, mostra as aplicações dos ensinos de Jesus na igreja primitiva, na primeira igreja lá, dos primeiros cristãos. Então é muito conveniente para a gente a leitura do Novo Testamento, porque nos mostra como os ensinos de Jesus começaram a ser aplicados entre os primeiros cristãos, na primeira igreja e assim por diante. Então eu recomendo primeiro a leitura dos evangelhos. Você pode ler algum livro complementar ainda sobre Jesus, a vida de Jesus, e fazer a leitura em seguida do Novo Testamento, procurando conhecer ainda melhor o Jesus histórico. Uma ordem aqui interessante para se seguir na leitura do Novo Testamento, que já é um pouco mais longa, né? Você pode começar com os Atos dos Apóstolos, que mostra a história da igreja ali logo no início. Então, o Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas, né? Foi escrito pelo mesmo autor. Então, você pode começar pelos Atos dos Apóstolos. Depois, você não precisa seguir necessariamente a ordem que está na Bíblia, né? Que você sabe que não é inspirada essa ordem. Você pode começar pelas cartas menores. Então, tem várias cartas que você lê em meia hora, em 40 minutos do Novo Testamento. Então você pode ler cada carta separadamente, começando pelas menores e deixando as maiores para depois, as que levam mais tempo, as que são mais densas, por exemplo, a carta aos Romanos, por exemplo, as cartas à Igreja de Corinto, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, são as cartas maiores, Apocalipse também, que é longo. Então você pode começar a leitura pelos Atos dos Apóstolos, depois vai para as cartas menores, ela pode ser lida isoladamente, não tem problema, e depois você pode partir para as cartas maiores e mais densas, que são um pouquinho mais difíceis. Então é uma ordem aí que eu sugiro para vocês. Então, como distinguir, voltando ali, os 2 grupos, você tem que conhecer muito bem o Jesus histórico descrito nos Evangelhos, você pode ler o Novo Testamento para conhecer ainda melhor o Jesus histórico, e aí sim, número 3, você usa a chave hermenêutica para avaliar tudo. O que é a chave hermenêutica? Jesus, o Jesus que você conheceu lendo o Evangelho, lendo alguns comentaristas a respeito dos Evangelhos e lendo o restante do Novo Testamento para conhecer melhor ainda a palavra encarnada que é Jesus. Então aí você começa a usar a chave hermenêutica, você começa a comparar tudo com Jesus. Você quer saber se algo é verdadeiro, você compara com Jesus. Você quer saber se uma filosofia é boa, você compara com a filosofia de Jesus e assim por diante. Então é nesse ponto que eu recomendo que você leia o Antigo Testamento. Porque aí no Antigo Testamento você tem a referência, a chave de interpretação que é Jesus. Jesus é a palavra, ele que interpreta a palavra, inclusive o Antigo Testamento. E aí você pode fazer uma interpretação correta do Antigo Testamento, aí você pode compreender o Antigo Testamento, aí você pode saber o que é sombra, o que era sombra no Antigo Testamento e o que é a realidade, né? O que é sombra é o que é transitório, o que era para aquela época, o que era para aquele contexto histórico e o que é definitivo, o
que é definitivo permanece no ensino de Jesus. O que era transitório não permanece. Bateu uma porta aqui em casa. O que era transitório não permanece. Então, você pode usar a chave hermenêutica agora para ler o Antigo Testamento. Você usa a chave hermenêutica, o Jesus histórico que você conheceu na leitura dos Evangelhos, para avaliar as doutrinas de vários grupos religiosos. Você usa a chave hermenêutica, o Jesus histórico que você conheceu, para avaliar livros de apoio secundários que você compra a respeito de livros de espiritualidade, livros de teologia mesmo, livros de educação cristã. Você tem a referência para poder avaliar isso aqui está de acordo com a chave, com Jesus, com a revelação final de Deus em Jesus. Você usa a chave hermenêutica para avaliar as denominações. Muitas vezes a gente tem que escolher, a gente sai de um lugar, vai para o outro, você precisa ir para outra igreja, aí tem igrejas de várias denominações, para onde eu vou? Às vezes não tem a denominação que você costuma frequentar, tem outra. Essa denominação, será que não entra em conflito? Qual é a referência que você usa? Você conhece o Jesus histórico dos evangelhos. Você conhece. Então você compara se eles estão pregando Jesus, se eles estão seguindo a Jesus realmente, ou estão seguindo os fariseus, o Antigo Testamento, Abraão, seja o que for. Então, é a tua referência. Então você começa a usar a chave hermenêutica, Jesus, a palavra encarnada, para avaliar tudo, avaliar denominações, avaliar líderes religiosos. Né? Infelizmente a gente vive ainda num país que é muito coronelista, né? Tanto do ponto de vista político quanto religioso. Então as pessoas seguem pessoas. Essa é a realidade. As pessoas seguem pessoas. As pessoas seguem líderes religiosos, seguem políticos ou pessoas de destaque. O brasileiro, ele foi colonizado assim e ele é assim. Precisa mudar, é claro, mas ainda estamos um pouco longe disso. Então, a gente não pode adotar um mentor religioso, um líder religioso midiático, por exemplo, pelo carisma. A gente tem que adotar pela conformidade que ele tem com Jesus. Então, a nossa chave hermenêutica também para avaliar líderes religiosos que podem influenciar a nossa vida, a gente, a nossa família, etc., também tem que passar pelo crivo da chave hermenêutica que é Jesus. E a gente avalia filosofias, a gente avalia a vida, avalia as ideologias, tudo passando pelo crivo da chave hermenêutica, que é o Jesus revelado, a palavra revelada. Então, a partir do momento em que a gente tem o conhecimento dessa chave hermenêutica, por isso que eu falei para vocês, recomendei, tem que ler muitas vezes os evangelhos inteiros, os 4 e várias vezes, para você absorver o modus operandi de Jesus, né? Como ele se porta no mundo, o que ele defende, o que ele prega, como ele age, para que você compare tudo com Jesus. Então, o que faltou basicamente fazer na última aula, além de esclarecer um pouquinho melhor essas questões que eu passei um pouco rápido, é dar alguns exemplos práticos de aplicação da chave hermenêutica. Como você pode usar a chave hermenêutica na prática. Então eu vou dar 3 exemplos para vocês, para que vocês tenham uma clareza de como vocês podem colocar isso em prática. Tá? Mas antes de passar a esses exemplos, eu quero falar a segunda palavra-chave, que você que está ouvindo essa aula já pode anotar na sua folha. A segunda palavra-chave é chave. Isso mesmo. A segunda palavra-chave é chave. Então você anota ali na sua folhazinha. Ok, então a questão é alguns exemplos práticos agora de usar a chave hermenêutica. Então você pode avaliar líderes religiosos
se são uma boa influência para você e para sua família ou não, comparando com a chave hermenêutica, como eu disse. Então, por exemplo, eu já citei isso logo no começo e agora convém desenvolver um pouquinho mais. Hoje em dia, os líderes que têm influência no povo andam de jatinho, muitos deles, né? Andam de jatinho para cima e para baixo. Aí você observa isso, você acha estranho. Mas você não tem muita referência, não tem nada muito objetivo, você acha estranho, mas deixa para lá. Mas com a chave hermenêutica, que é Jesus, a sua referência, você já leu os evangelhos várias vezes, você tem essa referência, você quer avaliar? Simples, você compara com Jesus. Como Jesus se comportou em relação a isso? Aí você olhando para a vida de Jesus, você vê em primeiro lugar que Jesus teve uma vida simples, uma vida modesta. Ele mesmo disse para um que queria seguir ele que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, não há dúvida nenhuma que Jesus manteve uma vida simples e modesta. Então, primeira coisa, você observa o comportamento de Jesus. Mesmo antes das palavras que ele disse, o comportamento, o estilo de vida de Jesus. Era uma vida simples e modesta. Já não é compatível com esses líderes religiosos que andam de jatinho, por exemplo, para cima e para baixo. Segundo, o que ele falou a respeito disso, Jesus, nos evangelhos. E aí você começa a ler os evangelhos, você já leu os evangelhos, você sabe, Jesus chamou o dinheiro, por exemplo, de mamon, comparando a um deus, um ídolo, um deus rival. Ele disse para os seus discípulos, não podeis servir a Deus e a mamon, o dinheiro. E aí você vai lendo mais os evangelhos e você percebe que quando Jesus chamou os apóstolos para os enviar para a tarefa deles, ainda com Jesus, ele disse, coloquei aqui o texto para vocês na tela, Mateus 10, 5 a 10. E Jesus enviou esses 12, no caso os apóstolos agora, realmente, e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dando instruções para eles exercerem o ministério apostólico deles, como eles iriam exercer. E ele continua, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, Jesus está instruindo, né? Ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graças dai. Aqui já tem um ponto importante. De graça recebestes, de graça dai. Não cobrem pelo que vocês estão fazendo. Esse ministério não é para ninguém ter lucro. Vocês receberam a salvação de graça e ela tem que ser oferecida de graça. E ele continua, olha ali, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. O que Jesus está dizendo para aqueles que seriam os apóstolos, iriam transmitir o evangelho e propagá-lo depois que ele fosse, inclusive. Basicamente, que eles deveriam ter uma vida modesta. Assim como o próprio Jesus, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Quer dizer, não ostente. Tenha uma vida simples. Isso por duas razões. A primeira eu já tinha dito para vocês. Por uma questão vital de credibilidade. Mas segundo, para que eles dependessem de Deus e não do dinheiro. Isso quer dizer aqui, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, são utensílios para trazer uma segurança material, né, naquela época, né? Uma segurança material, mas eles tinham que depender de Deus e não das riquezas, não dos bens, não podiam cobrar, não podiam ostentar,
porque eles tinham que ter a credibilidade da mensagem. Então você vê claramente nos evangelhos o perfil do apóstolo. Você tem do próprio Jesus primeiro e dos apóstolos. Isso é o ônus, irmãos, do ministério apostólico. Quem quer ser um apóstolo tem que ter uma vida modesta. Tem que ter uma vida simples. Esse é o ônus do apostolado. Eu nem me considero apóstolo, mas só pelo trabalho que eu faço dentro do evangelho, de pregação, de ensino, eu tenho definido, por exemplo, na minha vida, que eu tenho um padrão máximo de vida que eu posso ter. E além daquilo, eu não posso ter simplesmente se eu quero continuar nesse ofício. Então, mesmo que eu receba, sei lá, uma herança, essa é a realidade. Eu vou ter que limitar o meu padrão de vida àquele. Mesmo que seja um dinheiro honesto, não tem nada a ver com isso, porque quem quer ser um apóstolo tem que assumir o ônus do apostolado. Eu não estou falando que isso vale para todos os discípulos, eu estou falando dos apóstolos agora, dos líderes religiosos. Então eu uso a chave hermenêutica para entender quem é um homem de Deus. Os homens verdadeiramente de Deus, que eu considero, são aqueles que têm uma vida simples. São aqueles que têm uma vida modesta. E eu conheço líderes religiosos até relativamente famosos que poderiam sair dando palestras aí a 10 mil reais e que andam de bicicleta. Nem carro tem. E que poderiam ter, mas não tem nem carro. Quando anda de carro é emprestado. Não tem casa no seu próprio nome. Eu falei do Billy Graham outro dia na igreja, que chegou no fim da vida, foi conselheiro de 4 presidentes norte-americanos, chegou no fim da vida e não tinha uma casa. Isso é homem de Deus. Isso é o apóstolo segundo o perfil disso aqui. Quando você coloca a chave para interpretar, para ver o mundo, para comparar, você vê claramente, isso está dentro, isso está fora. Então os homens verdadeiramente de Deus têm uma vida simples e modesta. Essa é a marca de um apóstolo. E aí você já consegue separar o trigo do joio. Claramente. Então é nesse sentido que nós estamos dizendo, Jesus é a chave hermenêutica. Você olha para os evangelhos, você consegue diferenciar o trigo do joio. Então você consegue usar a chave hermenêutica para avaliar líderes religiosos, se são boas influências ou não para sua família, para você. E consegue avaliar doutrinas também, por exemplo, a doutrina da prosperidade. A teologia, como se fala, da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade, se você não sabe? É a teologia que diz assim: Deus prometeu para Abraão que ele iria prosperar, Gênesis capítulo 12. Prosperar lá era ser rico. Deus prometeu mesmo para Abraão que ele seria rico. E Abraão foi. E Isaac foi. E Jacó foi. Os 3 foram ricos. Qual é a conclusão que muitos chegam? Então todo crente tem que ser rico. Todo crente tem que prosperar. E se você não é rico, se você não está com o bolso cheio de dinheiro, com a conta cheia de dinheiro no banco, você ou não tem fé, ou você não está dando dinheiro para a igreja. Porque se der dinheiro para a igreja, você vai prosperar e vai ficar rico. Isso é doutrina que é pregada aí, é chamada teologia da prosperidade. Exatamente assim, às vezes até pior do que eu estou reproduzindo aqui agora. Então você não tem certeza porque estão citando a Bíblia, estão falando de Abraão. Mas está na Bíblia mesmo. Abraão, Deus falou isso para Abraão e tal. Você usa
a chave hermenêutica que você tem para avaliar. Qual é a chave hermenêutica? A palavra final de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus é Jesus. Então você vai para Jesus e vê, em primeiro lugar, o comportamento de Jesus. Você não precisa nem ver inicialmente as palavras de Jesus, o comportamento de Jesus. E aí você percebe, Jesus ficou prometendo, por exemplo, riquezas materiais, prosperidade material por onde ele ia nas suas pregações. Procura nos evangelhos. Você vai fazer essa leitura dos evangelhos? Procura. Você vai ler 3 vezes os 4 evangelhos? Procura. Se você acha Jesus enfatizando isso ou até pregando isso. Se seguir ele, vai ter prosperidade material, vai ficar rico. Muito pelo contrário, você vai ver Jesus dizendo para alguns: vende tudo que você tem, dá para os pobres e segue-me. E você terá, presta atenção, um tesouro no céu. Isso que ele disse para o jovem rico. Ele disse para os seus discípulos: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajunteis tesouros onde? No céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde ladrões não roubam. Basta uma simples leitura dos evangelhos, basta conhecer um pouquinho do Jesus histórico, da revelação final de Deus, para você saber que essa teologia, essa doutrina está errada. E assim você pode avaliar muitas outras da mesma forma. Jesus dizia muito essa frase, né? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A gente poderia parafrasear Jesus dizendo assim, errais não conhecendo Jesus agora. Muitos erram, por quê? Seguem doutrinas erradas, falsas, por quê? Porque não conhecem Jesus. Errais não conhecendo Jesus. Se você ficar só com o Antigo Testamento lá, sem a revelação final de Deus, a interpretação que o próprio Jesus dá à palavra, você vai seguir a teologia da prosperidade, a doutrina da prosperidade, por exemplo. Agora, se você for para Jesus, você vai ficar sabendo que mesmo essas promessas que foram feitas a Abraão de prosperidade eram sombras, como diz no livro de Hebreus. Sombras, essas coisas eram sombras dos bens celestiais. E por isso no capítulo 11 de Hebreus falam que muitos morreram sem receber as promessas, mas crendo nelas, vendo-as, julgaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque tinham em vista uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Quando você olha para Jesus, para a chave hermenêutica, para a palavra encarnada, ele esclarece todas as escrituras, qual era o propósito de Deus ter feito isso com Abraão, tudo está esclarecido em Jesus. Então você usa a chave hermenêutica para avaliar doutrinas também. Se você conhece a chave, você não é enganado. E você usa a chave hermenêutica para avaliar comportamentos que são compatíveis com o Evangelho, com Jesus ou não. Por exemplo, hoje nós temos muitos líderes religiosos fazendo guerra contra grupos com os quais eles não concordam, não acreditam, ou que não acreditam em Deus mesmo, ateus, gays.
líderes religiosos histéricos, berrando, buscando supremacia, inclusive supremacia política, para esmagar os grupos opositores. Aí você fica se perguntando, isso está certo, não está certo, esse comportamento? Você fica na dúvida, mas você tem a chave hermenêutica, é simples. A única coisa que você tem que se perguntar, se parece com Jesus esse comportamento? Você já leu os evangelhos várias vezes, já conhece o Jesus histórico, então você pode comparar tudo com Jesus. Você se pergunta, se parece com Jesus esse comportamento? E aí você lembra das histórias bíblicas, por exemplo, Jesus com a mulher adúltera. O que fizeram com a mulher adúltera? Trouxeram ela lá para apedrejar. O que Jesus fez? Queriam que Jesus, eles trouxeram perante Jesus para ver o que Jesus ia fazer, porque a lei de Moisés mandava apedrejar. Aí Jesus, sabendo que era uma armadilha, disse o seguinte: beleza, a lei de Moisés manda apedrejar, ok. Então, quem não tiver pecado aqui, não tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. Então, vamos lá. E diz a Bíblia que ele começou a escrever no chão. Ninguém sabe exatamente o que ele escreveu, né? Alguns ficam imaginando que talvez estivesse escrevendo os pecados de cada um que estivesse ali, né? Mas não se sabe exatamente o que ele estava escrevendo. Mas aí disse que as pessoas, uma a uma, foi jogando a pedra no chão e indo embora. E depois de Jesus, olhando para a mulher, a adúltera, disse: mulher, onde estão os teus condenadores? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O que você está vendo aí e os evangelhos fazem questão de mostrar isso, é a forma como Jesus se comportava, agia. Veja, ele não se omitiu de dizer a verdade. Realmente você pecou. Ele não se omitiu de dizer a verdade. Vai e não peques mais. Mas ele fez isso com amor, dando a oportunidade para a pessoa se arrepender, protegendo a mulher, inclusive, daqueles que queriam matá-la ali, apedrejada. Esse é Jesus, irmãos. E você vê a mesma coisa na mulher samaritana. Mulher samaritana, Jesus, os judeus já nem falavam com os samaritanos, Jesus já chegou falando com a mulher samaritana, pediu água para ela, mas veja, ele não se omitiu de falar a verdade. Onde está o teu marido? A mulher disse, não tenho marido. Ele falou, bem falaste, porque não tem, já tivesse 5 maridos. Jesus fala a verdade, ele não se omite de falar. Mas ele falou com a mulher samaritana, pediu água para ela, revelou que ele era o Messias para ela. E mandou ela falar para sua família. Jesus não deixa de falar a verdade e nem por isso ele deixa de fazer isso coberto de amor. Sem julgamento, sem condenações, sem apontando o dedo. E esses líderes religiosos que nós vemos hoje, só falta escorrer ódio pelo lado da boca, só falta escorrer o veneno, o sarcasmo deles. Isso não tem nada a ver com o Jesus histórico quando você olha para a Bíblia. E na verdade isso é muito parecido com os fariseus. Se você fizer uma leitura do Evangelho como eu já fiz, só focando nos fariseus, você vai ficar impressionado como
há líderes religiosos hoje que se parecem com eles. Porque eles eram exatamente assim, cheio de sarcasmo, escorrendo ódio pelo lado da boca. Eu vi um pastor, irmãos, uma vez no programa, alguns anos atrás, não me lembro quanto mais ou menos, mas ele estava num programa com um, uma mulher que tinha virado homem. Nem me lembro o nome agora, mas filha de não sei de quem, alguém famoso aí da mídia, que é um transgênero aí famoso aí que virou homem, mulher que virou homem. Aí a gente sabe, os programas de TV gostam de fazer isso, né? Coloca lá um pastor junto com o outro para ver o circo pegar fogo e o barraco acontecendo, né? Então foi mais um dos programas que eles tentaram fazer isso. Só que aí eu me surpreendi, e eu acho que a maioria que assistiu o programa, e inclusive as pessoas que promoveram o programa ali na televisão, se surpreenderam porque o pastor primeiro ele falou a verdade. Falou que não concordava com aquilo porque a Bíblia diz isso, isso. Então ele não podia concordar com aquilo, mas ele falou isso chorando. Não com os olhos cheios de ódio, mas com os olhos cheios de lágrimas, de amor. E no final, as outras pessoas chorando, inclusive a própria mulher, que era homem, virou homem, e terminou o programa abraçando o pastor. Olha, quando eu vi aquilo, eu pensei: isso é Jesus. Esse é um comportamento que, quando eu olho para os evangelhos, eu vejo: isso é Jesus. Você tem a chave, irmãos, a chave hermenêutica. Você pode avaliar tudo. Se você conhecer os evangelhos do Jesus histórico, você coloca lado a lado: esse comportamento é compatível com Jesus? É. Esse é. Não. Se for compatível com Jesus, você segue, você aplaude. Se não for, você cai fora. Você não precisa ser um doutor em hermenêutica para você compreender porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós exatamente para que nós pudéssemos ter essa referência e poder comparar tudo com Ele e saber claramente quem nós estamos seguindo. Então, use a chave hermenêutica para avaliar tudo, para avaliar comportamentos, para avaliar filosofias, ideologias, para avaliar líderes religiosos, para avaliar doutrinas, para avaliar denominações que você precisa escolher para frequentar ou não. Você tem a chave hermenêutica que é Jesus. Então, aqui na tela tem, vocês estão vendo aí, eu comecei a falar sobre tudo isso exatamente porque teve o maior índice de erro no exame do primeiro módulo. O primeiro tijolo da nossa fé, muitos colocaram aqui: Deus existe. Eu falei: não, não é Deus existe. É Jesus é Deus e Jesus é a palavra de Deus. Não coloquei essa segunda parte lá, né? Claro, né? Porque não ia ter tempo para falar aquilo naquela época. Mas agora complementando aqui, Jesus é Deus e Jesus é a palavra de Deus. Esse é o primeiro tijolo. E é a partir daí que se constrói todo o resto. Deus existe porque Jesus veio para a Terra. Jesus é a palavra de Deus e é através dele que nós interpretamos inclusive a Bíblia, que é a revelação de Deus. Eu até evitei usar o termo palavra aqui, porque, segundo as Escrituras, a palavra final de Deus, as verdadeiras palavras de Deus, como o Apocalipse diz, é uma pessoa. Não são palavras escritas.
é uma pessoa e o nome dessa pessoa é Jesus. Esse é o primeiro tijolo onde tem que estar fundada a nossa fé. Se você inverter isso aqui, por exemplo, jogar lá para cima, você vai cometer todo tipo de erro e de absurdos até, que é o que ocorre com muitas denominações cristãs. E você pode acabar seguindo outras coisas e não seguindo a Jesus realmente. Jesus é Deus e Jesus é a palavra de Deus. Eu quero concluir então a atividade 3, que é para escutar esse áudio. Eu disse lá, de acordo com o áudio que você escutou, explique como você deve proceder para avaliar a verdade de um ensinamento que você ouviu pelo rádio, internet, televisão ou pela boca de uma pessoa, líder religioso ou qualquer outro meio. Então era para você anotar as duas palavras-chave e para responder essa pergunta, e eu coloquei ali embaixo lá no verso da folha, que é para escrever exatamente nessa resposta com as palavras que eu disser agora. Então, a resposta para essa pergunta, eu vou dizer, você escreve na íntegra aí, para depois quando você me entregar, eu ver que você captou e escutou essa resposta. Então, de acordo com o áudio que você escutou, como você deve proceder para avaliar a verdade do ensinamento que você ouviu pelo rádio, televisão, internet e pela boca de qualquer outra pessoa, líder religioso? A resposta é: eu devo me perguntar se isso se parece com o Jesus descrito nos evangelhos. Essa é a resposta que você vai anotar aí na sua folha. Como você deve proceder? Eu devo me perguntar se isso se parece com Jesus, ou melhor, com o Jesus descrito nos evangelhos. Sempre. Essa é a chave hermenêutica. É uma doutrina? Você se pergunta se parece com Jesus descrito nos evangelhos. É um líder religioso? Você se pergunta se parece com Jesus descrito nos evangelhos. É uma denominação? Você se pergunta se eles estão se parecendo com o Jesus descrito nos evangelhos. Se eles estão enfatizando o que o Jesus descrito nos evangelhos enfatiza. E assim por diante. Então, coloca a resposta aí. Eu devo me perguntar para tudo se isso se parece com o Jesus descrito nos evangelhos. É claro que você só pode fazer isso se você conhecer muito bem o Jesus descrito nos evangelhos. E por isso que a primeira e a segunda atividade, elas são muito mais do que atividades. Elas são essenciais para você sobreviver nessa Babel de denominações, de doutrinas, de mensagens que nós temos hoje por aí. Então é isso, Deus abençoe a vocês. Espero que essa compreensão mais profunda da chave hermenêutica possa auxiliar você e a sua família a seguir realmente a Jesus e não uma religião. Deus abençoe. Até outro dia.